Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o deputado Francisco Tenório, do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, ele que também é vice-presidente do Poder Legislativo e nos fala aqui sobre a atividade, a ação parlamentar que ele desempenha na Assembleia Legislativa, bem como outros assuntos do interesse político e da sociedade. Deputado, eu agradeço antecipadamente aqui a sua presença no Frente a Frente mais uma vez e comecemos a nossa entrevista por uma avaliação que o senhor possa fazer sobre o encontro que aconteceu em Salvador das Assembleias Legislativas do Nordeste, o Parla Nordeste, né? Qual assunto que foi determinante para os debates nesse encontro? Correto, eu que agradeço a você e a toda a equipe da TV Assembleia por nos conceder esse espaço. E dizer a você o seguinte, o Parla Nordeste, na realidade, vamos dizer assim, é uma instituição criada para representar as assembleias de todo o Nordeste. Como tem o grupo de governadores que quando tem um assunto comum dos estados do Nordeste vão em bloco, o bloco de governadores do Nordeste. O bloco de presidente das assembleias legislativas do Nordeste passou a se chamar Parla Nordeste. Foi criado no estado do Ceará e a segunda reunião nossa foi essa no estado da Bahia, em Salvador, onde foi concluído a sua direção e traçados os planos que nós vamos seguir daqui para frente. Vai se discutir e se levar ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, e vamos dizer assim, e aos poderes que for necessário levar, os assuntos que sejam de interesse comum dos estados do Nordeste. Da região. Da região Nordeste. No momento até se propôs ser um grupo mais amplo, que tivesse o Parla Nordeste e a região Norte. Mas aí difunde um pouco os interesses. Quer dizer, os interesses da Amazonas são diferentes dos interesses de Sergipe, de Alagoas. Então, resolvemos ficar só o Nordeste. Essa é uma instituição que acredito muito nela, porque tem um cunho coletivo, regional. Unifica as lutas comuns, não é? Que fortalece, na realidade, os pleitos da região Nordeste perante o resto do país. Pois bem, e um dos assuntos foi justamente essa questão da revitalização do Rio São Francisco, não é? E a questão da privatização da Chesf, que diz respeito aos interesses da região Nordeste, que o governo federal, nesse desmonte do setor elétrico, né, com a venda de usinas, enfim, de hidrelétricas, tem agora centrado seus objetivos para a região Nordeste, não é? Veja bem, quando a gente fala em Chesf, Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco, não tem como você dissociar esse termo do Rio São Francisco. Não tem como você gerar energia hídrica a partir do Rio São Francisco sem utilizar as águas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, nós temos uma garantia de vazão da própria Chesf com a autorização do IBAMA de 1.850 metros cúbicos por segundo na sua última barragem, que é aqui na nossa Xingó. Resultado, hoje o Rio São Francisco está operando com autorização do IBAMA e por solicitação da Chesf com 580 metros cúbicos por segundo, já com solicitação para reduzir mais 30, para ficar 550 metros cúbicos por segundo. Isso é o que está passando hoje na última barragem. Então, com essa redução das águas do São Francisco, nós temos o processo da salinização que sobe o oceano, vamos dizer assim, de Piaçabuçu, Penedo, tal, já salinizando as águas até Penedo. Então, as cidades abaixo da última barragem já começam a ter prejuízo. No Baixo São Francisco. No Baixo São Francisco, tanto no tocante à irrigação, a geração de produtos para o pequeno agricultor que está ali à margem do rio, como até para o consumo humano. Piaçabuçu hoje já não consome mais água do São Francisco, porque está salinizada. Penedo já está entrando nessa condição. O estado de Sergipe, eu tive com o governador de Sergipe, e a preocupação maior do governador Jackson Barreto é de que Sergipe poderá sofrer um colapso de abastecimento de água para o consumo humano. A Grande Sergipe tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Veja que situação está. Enquanto isso, se discute a privatização da Chesf. A privatização dessa companhia
hidroelétrica, significa a privatização do Rio São Francisco. Se você analisar que durante o descobrimento do rio até hoje, se investiu muito, mas apenas na exploração, na construção de barragens, em mineração, alguma pouca parte em trafegação marítima, hidráulica, mas nada através da revitalização do rio, da recuperação de suas matas ciliares, da recuperação das suas nascentes, não só do principal leito, que é o São Francisco, mas também dos rios afluentes. Pelo contrário, né? Falou-se e se efetivou a transposição do rio sem antes revitalizá-lo. Exatamente. Então, além dessa exploração natural do leito, com o sistema de geração de energia, vem a questão da transposição. Essa transposição, eu sempre bati contra aqui, desde o meu primeiro mandato de deputado estadual, que eu fui contra a transposição, não contra a transposição, contra que ela acontecesse antes da revitalização. E é o que está acontecendo. Por um lado, tem uma tragédia anunciada, não é? Uma tragédia anunciada, a gente discutiu tanto isso aqui. Por um lado, tem um lado positivo. O Rio São Francisco, ele banha naturalmente 5 estados. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Com a transposição, ele passa a banhar mais 3 estados, através do canal de transposição, que é o estado da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, 8 estados. O Rio Piauí, o estado do Piauí, já integra a bacia do São Francisco. Então, naturalmente, ele é um rio Nordeste. Ele é um rio que une... Da integração do Nordeste, né? Conhecido como o Rio da assim. Integração Nacional pela sua geração de energia, mas que passa na prática a ser um rio, vamos dizer assim, totalmente dos estados nordestinos, que atinge a todos os estados nordestinos, tanto com suas águas, como com a energia que é produzida a partir das suas águas. A energia vai para o Brasil, não só para o Nordeste. Então, esse tema é tema número 1 do Parla Nordeste, é tema número 1, faz parte das reivindicações desse aglomerado de Assembleia do Nordeste. E aí, todo esse grupo que lá se discutiu se opõe à privatização hoje da Chesf. Primeiro porque, se privatizar a Chesf, tem que privatizar o Rio São Francisco. Então não podemos permitir isso. E aí se faz uma avaliação. A gente discutiu bem isso. Bom, hoje o multiuso da água faz com que também diminua a água no leito do rio. Se você analisar que talvez há 30 anos atrás, 40 anos, você não tinha o sistema de irrigação que tem hoje. Você não tinha, vamos dizer assim, a bombinha tirando água lá do leito do rio como tem hoje. Então tem as bombas que estão autorizadas, tem as o toga, não autorizadas, e tem aquelas bombinhas quase que manual, vamos dizer assim, dos pequenos produtores que naturalmente que vivem na margem do rio, que se utiliza das suas águas. Não só do São Francisco. E aí é que está o problema da escassez de água, não é só a redução da chuva, mas é o maior uso das águas. Os afluentes do rio, todos eles são utilizados hoje para irrigação, antes que as águas cheguem no rio. Então já reduziu naturalmente. Além disso, houve desmatamento generalizado no Brasil, principalmente na região Nordeste, as margens dos rios. E esse desmatamento faz com que reduza a capacidade de água, de acúmulo de água no rio, na bacia do São Francisco como um todo. Então, há uma redução natural. Imagine se uma companhia lá de fora, uma grande empresa, uma multinacional talvez, vem aqui comprar a Chesf. Ela vai se preocupar em revitalizar o rio? Não vai. Ela vai apenas se preocupar quanto vai investir e por quanto tempo o rio vai existir. Vamos que ela calcule que o rio ele vai permanecer assim por mais 20 anos. Então ela vai investir o que tire em mais 10 anos para ter 10 anos de lucro. E o rio vai acabar. Até porque a venda dessas hidrelétricas tem se dado por preço bem abaixo do que elas realmente valem, né? Vou chegar aí. E o rio vai acabar. E como é que o rio começa a dar sinais de que está morrendo? Começa a dar sinais de sua morte pela foz. Começa a faltar água na sua chegada. E o rio já deu sinais. Um rio que já teve como média de vazão 12 mil metros cúbicos por segundo, hoje está com 500 metros cúbicos por segundo. Então veja quanto o rio já reduziu, já deu sinal de que está morrendo na foz. Aí vai até as suas nascentes. Então esse é um processo. É o quadro, por esse motivo, as assembleias do Nordeste devem tomar posições de que são contra a revitalização, são contra, vamos dizer assim, a privatização da Chesf e são
defensores da revitalização do Rio São Francisco e dos seus afluentes. Esse é um dos aspectos. E o outro é a condição política do presidente da República, Michel Temer, e a situação econômica que vive o Brasil. Nós temos duas coisas aqui que vamos dizer assim, que se juntam contra essa ideia de privatização da Chesf. Primeiro, você vai vender o seu patrimônio no momento de crise, no momento em que tudo está barato. Então, quem entende de economia, quem tem um pouco de noção de economia, sabe que nesse momento o Brasil jamais pode pensar em vender o seu patrimônio privado. Sobretudo estratégico para o como, país. a Bolsa de Valores cai, Uhum. as ações de empresas que têm ações vão lá para baixo. A Petrobras, por exemplo, as ações dela estão valendo 10% do que valia 4, 5 anos atrás. Então, seria momento do presidente vender a Petrobras? Nunca. A mesma coisa da Chesf. Então, a Chesf hoje vale 10% do que valeria há 5, 6 anos atrás. Então, é esse momento que os especuladores do investimento, os grandes investidores querem. Investidores em papéis, e já muitas cheira vezes, até né? desconfiança, já cheira até desconfiança, diante da crise de credibilidade que passa a classe política nesse momento, a crise de credibilidade que passa o presidente da República e um grupo de ministros que o acompanha mais de perto, de que existem grandes esquemas por trás dessa possibilidade de venda do patrimônio brasileiro nesse momento. Dessa negociação. Os grandes não é? investidores querem, nesse momento, comprar esse patrimônio, para daqui a mais 4 ou 5 anos eles terem seus valores bem multiplicados. Então, jamais pode, no momento de crise dessa, se vender o patrimônio. Deputado, É ainda mais, Goreto, quando Pois você não está vendendo o patrimônio para investir, você está vendendo o patrimônio para pagar rombo. Então, esse é um dos pontos. O outro é a legitimidade política do presidente Michel Temer. Michel Temer não foi eleito presidente. Discute-se a sua condução à presidência da República, se foi um golpe ou não. É discutido. Não tem respaldo popular. Se com tudo isso ele tivesse hoje 70%, 80% de aprovação, teria o respaldo popular para isso. Mas não tem. É a pior aprovação que um presidente da República já teve. mas continua no poder, Como né? é que esse mal aprovado presidente, esse reprovado presidente, tem legitimidade para vender o patrimônio brasileiro? Não tem. Então nós temos que rapidamente se opor a isso. Pois bem, qual é, no seu entendimento, deputado, a força que as assembleias legislativas, através dessa frente parlamentar, vai conseguir fazer esse enfrentamento com o governo federal para fazer a revitalização do Rio, quando esse momento já aconteceu no passado? Ainda assim, há possibilidade, tecnicamente, é possível fazer essa revitalização? É possível se fazer. Primeiro, se determinar, talvez constitucionalmente, um percentual da receita líquida do país a se investir no Rio São Francisco. Como se investir? Se investir na revitalização. Se investir, por exemplo, no saneamento básico das cidades ribeirinhas. Já é um ponto. Você está evitando a carga de esgoto nas cidades ribeirinhas. Se investir no reflorestamento das suas matas ciliares. Se investir na recuperação das nascentes. Então, esse é um investimento que depende de dinheiro. E dinheiro o Rio São Francisco gera. Rio São Francisco, com a possibilidade de energia, com o turismo, com o trânsito, ele gera muito dinheiro. Então pode-se parte desse dinheiro se aplicar no próprio Rio. Isso é uma coisa necessária. Nós precisamos mais, nós precisamos talvez um percentual da receita líquida decidido constitucionalmente. Por quê? Porque o Rio já gerou nos seus 500 anos de existência até hoje. E ninguém recuperou. E não então foi temos que aproveitado. recuperar. E como as assembleias se opõem a isso? Tem força? Tem. Nós somos 9 estados em 26, não é, do Brasil hoje? Nós somos 9. Nós somos 1/3 do Brasil. Nós temos 1/3 do Senado. Então, os senadores vão ser pressionados por esses deputados, pelos deputados que o elegem, a compor, a se juntar a essa decisão das assembleias. Então, força política se tem para se defender o seu patrimônio. Esse é um aspecto. E o outro é a força jurídica. Vejam bem, o prejuízo que essas barragens das hidroelétricas, da Chesf, provocaram a Alagoas até hoje, a Sergipe até hoje, ao estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará, que não estão conseguindo água suficiente com esse canal de transposição. O próprio canal de transposição,
que se discutiu no seu início 12 bilhões, já vai em 7 bilhões e não se concluiu. Então, esses estados podem acionarem a Chesf, entrar com ações na Chesf para repor esse prejuízo que os estados têm. E qual é a grande companhia internacional que vai comprar uma Chesf devedoras aos estados nordestinos? Então, são um dos pontos que eu vou levar como tema para a próxima reunião, é que nós, as assembleias, acionamos a Chesf em cima do prejuízo, fazer um cálculo estimativo desse prejuízo, que essas hidroelétricas causou ao Brasil, aos estados nordestinos até hoje. E em cima disso vamos acionar a Chesf para ficar devedora. E ficando devedora, os estados não vão, as grandes companhias não vão querer comprar. Não vão ter esse interesse, né? Exatamente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que é vice-presidente também da Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, ainda como uma continuidade do nosso assunto anterior, né, sobre a defesa da revitalização do Rio São Francisco, vai ser realizada na Assembleia Legislativa, no dia 17 deste mês, às 9 da manhã, no plenário da Casa, uma audiência pública justamente para discutir essas questões. O que se coloca no âmbito de Alagoas como uma prioridade nessa discussão? Olha, Gorete, na comemoração dos 200 anos de Alagoas, nós fizemos um passeio pelo Rio São Francisco. O governo do estado promoveu esse passeio, essa expedição pelo Rio São Francisco, descendo de Piranhas até Penedo. Eu peguei em Pão de Açúcar e vim até Penedo. O deputado Inácio veio de Piranhas até Penedo. Lá em Penedo houve a reunião com os governadores, onde estava o governador Jackson Barreto de Sergipe, governador de Alagoas, e representação dos outros estados que são banhados pelo Rio São Francisco, e se discutiu essa questão do rio profundamente. Na semana seguinte, aqui na Assembleia, eu e o deputado Inácio Loyola fizemos um pronunciamento em defesa do Rio São Francisco e juntos propusemos uma sessão pública para debater essa questão. Na sessão pública se tirar aqui um documento de apoio à defesa do Rio São Francisco e de repúdio à tentativa de privatização da Chesf. Nós vamos debater e vamos propor que se tire esse documento. No debate, se tirar esse documento, levamos ao plenário da Casa para a Casa se pronunciar como poder legislativo. Nesse sentido, leva isso ao Congresso Nacional, à Presidência da República, ao Poder Judiciário e ao Parlamento Nordeste, para o Parlamento Nordeste acampar. Essa orientação, eu não vou dizer o que eu passei, essa questão foi discutida no Parlamento Nordeste em Salvador e vai ser debatida também nas assembleias dos demais 9 estados para se juntarem com uma decisão em comum. É daí a necessidade dessa audiência pública, para a gente ouvir, por exemplo, a representação da Chesf, saber quanto se investiu até hoje na questão da geração de energia, qual o valor real da Chesf hoje. Balanço desses investimentos. Um balanço desses investimentos, do valor real né? da Chesf, da capacidade de produção de energia dela, o que se investiu no Rio, qual o projeto que a Chesf tem para o Rio São Francisco. Então, nós vamos debater isso e convidar essas autoridades responsáveis do meio ambiente, do IBAMA, da Chesf. A importância, por exemplo, da bancada federal estar presente num debate como esse, deputado? Eu acho fundamentalmente importante, até porque nós vamos levar isso depois à bancada federal.
Nós temos aqui uma incoerência nesse processo. É que a nossa sessão pública, devido à pressa em se fazer, porque o assunto é urgente, e nós só tivemos vaga para fazer um dia de quarta-feira. Então vai ser feito no dia 17, se não me engano, no dia de quarta-feira agora. E nesse dia, geralmente, a bancada federal se encontra em Brasília. Eu fui deputado federal e tive essa preocupação, mas nós não podíamos fazer na segunda-feira que vem, não podíamos fazer na outra segunda, e devido à pressa, vamos ter que fazer na quarta. Então vamos convidar as autoridades estaduais, regionais, dificilmente teremos os senadores e deputados federais, mas o convite vai ser feito a todos eles. IMA, IBAMA também, que Sim. pode dar uma contribuição técnica valiosíssima nessa discussão. Tem a obrigação de dar a contribuição, até porque essa vazão limitada, ela tem que ter o aval do IBAMA. O IBAMA é quem autoriza a redução ou não dessa vazão. Mas ainda que a bancada federal não tenha condição de estar presente, nós temos hoje uma situação, digamos assim, bem confortável em termos de representação política no Congresso Nacional. E valeria a pena também chamar a atenção dos senadores por Alagoas, dos deputados federais, para reforçar essa luta a partir da elaboração desse documento para fazer também algumas gestões junto à Presidência da República. Sim, não tenha dúvida. O documento que for aqui elaborado, ele será entregue pessoalmente ao coordenador da bancada federal e, se possível, depois a gente tem uma reunião com a bancada federal para esclarecer o documento e pedir que a bancada federal também se pronuncie em função daquele documento. Isso será feito pelo Parlamento Nordeste. Uma das nossas reuniões vai ser em Brasília, onde nós vamos tentar reunir os deputados do Nordeste, os deputados federais do Nordeste, junto com a representação das Assembleias Legislativas. Deputado, agora falando sobre ação parlamentar, nesta mesma sessão plenária, o senhor apresentou uma indicação de sua autoria que pede ao Poder Executivo o recapeamento de rodovia, um trecho da L201, que compreende a cidade de Campestre. Como está a situação, o senhor que anda muito no interior do estado, das estradas aqui no estado? Olha, Orete, como um todo as estradas estão bem. Em alguns pontos com essa dificuldade. É a questão do acesso à cidade de Campestre, à cidade de Jacuípe e à cidade de Jundiá. Eu tenho bases políticas nessa região, frequento e me preocupei quando fui a Jundiá, que vi a estrada da BR a Jundiá e da BR Campestre está realmente destruída. Tivemos um inverno pesado, ali é uma região baixa, a estrada foi uma estrada projetada para carros pequenos e, no entanto, começou a passar a utilizar essas estradas, caminhões carregados de cana, tal, que lá é uma região de cana. Houve vamos dizer assim, uma danificação da estrada mais rápido do que se projetou. Fiz a indicação e já conversei com o governador, conversei com o secretário Mozart, e o governador me garantiu que mandaria o Mozart fazer uma avaliação do necessário e faria o recapeamento dessas estradas. Tanto o acesso da BR a Campestre, da BR a Jundiá e aquela entrada também que vai para Jacuípe, só que não sai da BR em si, é de Porto Calvo a Jacuípe. Então são carentes dessa revitalização de estradas, da recuperação. Deputado, falemos agora sobre o projeto Fale Educação, que é uma iniciativa do Ministério Público com apoio aqui na Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Educação, da qual o senhor é presidente. Que balanço o senhor faz dessas visitas de alunos todas as quartas-feiras ao Poder Legislativo para conhecer a tramitação de um projeto, para conhecer o funcionamento da casa, como também colocar as questões, como reivindicações para melhoria nas condições estruturais das escolas aqui no estado? Olha, Gorete, eu sou o presidente da Comissão de Educação. Temos uma comissão atuante, funciona, fiscaliza, acompanha e vejo que o secretário tem se esforçado no sentido de recuperar as escolas. Mas eu digo sempre, e isso eu digo Luciano, de que eu acho ele com ideias seletistas. Ele seleciona o que quer fazer, ele não é o genérico. Então, enquanto nós temos uma escola sendo transformada numa escola tempo integral, que passa a ter um bom funcionamento, nós temos escola carente de tudo, até de ventilador, até de porta no banheiro. Então veja que situação. Nós partimos dos extremos, daqui não tem nada e daqui tem tudo. Então, esse momento Fala Educação,
esse projeto que está sendo desenvolvido em conjunto da Comissão de Educação, Poder Legislativo com o Ministério Público, é muito importante porque a gente está trazendo aqui ao Poder Legislativo os estudantes. Cada semana vem os estudantes de uma escola. São 14 escolas. São 14, nós vamos ter 14 visitas. Então, esses estudantes vêm, além de conhecer o Poder Legislativo, de saber como funciona o processo legislativo como um todo, como nasce uma lei, desde a sua propositura até a sua sanção, além de conhecer as instalações do Poder Legislativo, tem essa aproximação do parlamento com a sociedade. Isso é extremamente importante, até no momento difícil da vida política como se está vivendo hoje, em que a classe política não está numa sintonia ideal com a população. Então, esse projeto traz também essa facilidade de ter essa relação dos estudantes, que são a formação de opinião para o futuro, com o Poder Legislativo. E, em função disso, eles trazem as dificuldades de suas escolas. O que é que vai acontecer? E eu já projetei isso com os deputados da comissão e com o deputado Bruno Toledo, que apesar de não ser da comissão, mas é um entusiasta desse projeto Fala Educação. Então, nós vamos, depois de atender essas 14 escolas, ou até mesmo já no meio desse processo, começar a visitar as escolas. Vamos retribuir essa visita. Mas vamos retribuir de que forma? A comissão, oficialmente, com seu poder fiscalizatório, vai retribuir essa visita, vai conhecer as instalações das escolas, fazer um relatório disso e solicitar do secretário Luciano que cumpra o mínimo de conforto para que aqueles estudantes continuem com a capacidade de estudar. Pois é, e esta semana, no plenário da Assembleia, logo no início, as questões que foram colocadas estão entre convidar ou convocar o secretário, sendo papel do Legislativo a convocação, de todas as autoridades que se façam necessárias num processo como esse, né? Veja bem, aí é um outro tema. Na realidade, nós temos o Plano Estadual de Educação, que foi amplamente debatido nessa casa. Foi um plano que teve uma participação popular muito boa, a democracia funcionou na elaboração desse Plano Estadual de Educação, que lamentavelmente não teve essa participação maciça do secretário Luciano. Todas as vezes que nós convidamos, ele nunca tinha tempo de vir, sempre mandou alguém. Mas chegamos aí uma reunião lá com o secretário para debater o plano. Já que ele não veio, nós fomos a ele. Resultado, foi concluído a lei do Plano Estadual de Educação, do PE. E não está sendo executada. Em alguns pontos está deixando falhas. E um dos pontos que está deixando falha é a questão da ideologia de gênero. O plano, ele determina um tratamento igualitário. Não se, vamos dizer assim, se valoriza classe A menos do que classe B. Não se traz aqui a questão da supervalorização do hétero ou do homossexual. Não. Nós tratamos da igualdade. Mas não se pode permitir que dentro da sala de aula se ensine que a criança não tem sexo. Olha, a criança nasce feminino ou masculino. E aí vai se querer impor aquela criança que ela tem que definir o sexo dela depois que for adolescente. Isso não pode se permitir. Então surgiu denúncias nesse sentido, de que tem um projeto aí de um professor que faz a criança feminina se vestir de masculino, o masculino de feminino, para que a ideia deles é de que acabe com a questão da discriminação. Não está acabando com a discriminação. Está gerando confusão no psicológico de cada criança. Essa polêmica sobre a discussão da ideologia de gênero nas escolas, tem que se chegar a um entendimento, entre escolas e as famílias, e no sentido de conduzir essa discussão da maneira menos agressiva, digamos assim, sim. Para ambas as partes. Sim, é exatamente em função de denúncias dessa agressividade que o deputado Bruno Toledo puxou essa discussão aqui e requereu a convocação do secretário Luciano Barbosa, do diretor da escola e do professor que tem esse projeto. Ou se deu uma celeuma em torno dessa convocação ou não, e eu mesmo conversei com o deputado Bruno, que nós, Poder Legislativo, temos o dever de convocar, temos o direito de convocar e o poder. Mas antes de uma convocação, se faça um convite. Se o convite não for aceito, aí sim vamos exercitar o poder da convocação. É essa a minha orientação e eu acredito que vai ser dessa forma. Bem, deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta.
Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que também é vice-presidente do Poder Legislativo. Deputado, falemos agora sobre um projeto do qual o senhor é relator, que trata do reconhecimento da atividade do policial civil como caráter técnico, e que o senhor teve uma reunião esta semana, e ao que parece o projeto ainda vai ser analisado pela CCJ. Como está o andamento desse projeto? Olha, Gorete, isso é um projeto de iniciativa do deputado Ronaldo Medeiros. Conversou comigo, até pelo fato de eu ser um representante aqui da Polícia Civil. E eu sou o relator desse projeto na CCJ. Esse projeto vai à apreciação da CCJ na próxima reunião. E eu posso até antecipar que o meu relatório é favorável. E ontem eu tive uma reunião com a Associação dos Policiais Civis, dos Servidores da Segurança Pública de Alagoas. O projeto é bom, o meu relatório é favorável à sua aprovação, mas depende da CCJ, que se reúne na próxima terça-feira. Mas na prática, o que trata esse projeto? Olha, na prática, trata de dar ao policial civil a capacidade de acumular a função de policial civil com a função de magistério. Na prática é isso. O que se você já dá hoje ao promotor de justiça, dá hoje ao juiz de direito. A outras categorias. A categorias do magistério e juiz de direito. Por quê? Porque eles são considerados técnicos na sua função. Então, se o juiz de direito é técnico de direito, o policial civil é técnico de polícia judiciária. É um investigador técnico. Na prática, o policial civil já é um técnico. O delegado de polícia já é um técnico. Então, reconhecendo que essa categoria exerce uma função técnica de Estado, ela tem o direito de acumular com o magistério, que também é técnico de Estado. Tendo ele o curso do magistério. Tendo ele o curso de magistério. Então tem alguns policiais civis que brigam por esse direito e até que já exerce ou exerceu e foi impedido de exercer. Então daí veio essa necessidade e me chegou essa reivindicação aqui. O deputado Ronaldo Medeiros foi vamos dizer assim, que deu início ao projeto, é o autor do projeto, eu sou o relator e nós vamos levar esse relatório favorável à CCJ. Acredito que a CCJ vai autorizar a tramitação desse projeto, porque não tem nenhuma inconstitucionalidade nele. Eu li bem, procurei entender bem esse processo. Alguns estados já têm, já está na prática exercendo. Nós vamos também estender isso a Alagoas e trabalharmos junto ao governo do estado no sentido do governador autorizar. Até porque hoje o policial civil, o policial militar em si, o policial faz o bico, chamado bico legal, no próprio Estado. Isso vem legitimar, não é? De uma forma legal, de uma forma atividade. legal, uma atividade que é sendo exercida hoje. Mas, deputado, há uma condição também que é a compatibilidade de horários, não é? Para exercer essa função de forma acumulada, né? Sim, agora tem que ter a compatibilidade de horário. O policial civil hoje ele dá 40 horas por semana, né? Então ele tem um horário que dá para isso. Quando o policial civil trabalha em regime de plantão, ele trabalha um dia e folga 3. Ou trabalha 12 por 36. Então, geralmente, os policiais trabalham em regime de plantão. Então, nesse horário que ele está fora do plantão, ele pode. Até porque, no momento que o policial estiver exercendo o magistério, ele está altamente estudando. Não tem como você exercer o magistério se você não estudar, não se especializar naquela matéria que você vai lecionar. Então, eu acho importantíssimo para o policial exercer o magistério. Sem falar no aumento da renda, né? Do servidor, do policial. Né? Nós temos bons exemplos de policial que exerceu o magistério. Bons exemplos. Então, eu acho que é um exemplo que deve ser seguido. É uma forma do policial
está ligado à sociedade, porque é um fato interessante com o policial. Quando você forma uma nova turma de policiais, e hoje o Estado está vivendo isso, ele geralmente pega aqueles jovens que passou no concurso, em torno de 18 a 25, 30 anos, faz um treinamento rápido de policial, às vezes um cursozinho de 3 meses a 6 meses, forma o indivíduo policial, o cara que está com 2º grau, ou universitário, ou até curso superior, dá ele uma carteira de polícia, que ele dá um poder extraordinário, e uma arma. E diz, você agora é policial. Aí o cara vai trabalhar. Ele vai trabalhar com quem, Gorete? Ele vai trabalhar com o marginal, com o assaltante, com o traficante, com o sequestrador. Então ele vai trabalhar à margem da lei, vivendo com aqueles marginais. Se passar 3 ou 4 anos e não tiver uma reciclagem desse policial, ele começa a adquirir os hábitos e os costumes daqueles marginais, do meio que ele está convivendo. Então, no momento que eu defendo isso aqui, desde o tempo que eu fui escrivão de polícia, que eu defendo que a cada 2 anos o policial volte a passar 2 meses na academia, fazendo um curso de relações humanas, de relações públicas. Qualificando, se requalificando e convivendo com uma sociedade diferente daquela que ele está exercitando no seu trabalho. Isso não se faz. Então, no momento que o policial vai exercer o magistério, ele vai fazer naturalmente. Ele vai conviver com estudantes que vai estar inquirindo, inclusive, sobre sua função na atividade policial. Então, isso é muito bom para a sociedade, que queira Deus que todos os policiais tenham essa vontade de ser professor. Pois bem, a educação em qualquer instância sempre é bem-vinda. É bem-vinda. Deputado, falemos agora sobre política partidária, já que estamos no ano pré-eleitoral e vem aí a eleição de 2018 e como o senhor está avaliando o que já se mudou e as propostas ainda de reforma política no país. Olha, Gorete, a reforma está aquém do desejado, não desejado apenas pela classe política, mas pela população. Um exemplo que eu lhe dou é essa questão das coligações, do quociente eleitoral. Quando a gente fala em quociente eleitoral, pouca gente sabe o que é, mas é nada mais, nada menos do que a divisão de vagas nas eleições pelo número de votos adquiridos por partido. A população brasileira não vota no partido, vota no candidato, vota na pessoa. Pouquíssimo da população vota no partido. Tanto é que tem deputado que durante o seu mandato mudou por 3, 4 partidos. Alagoas tem um recordista nisso, o deputado Cícero Almeida, que mudou 10 partidos já. Isso não reforça por tabela a questão da infidelidade? Da infidelidade? Não. Você não vai nunca ter a infidelidade obrigatória. A infidelidade é pessoal. A infidelidade está na sua ligação com a ideologia daquele partido. Então, se você começa a dar essa liberdade ao político, ele passa a ter a liberdade de escolher a sua ideologia. Se você obriga ele, no período de coligações, a ele ter que definir um partido que ele se eleja melhor, ele vai correr para aqueles que lhe dão melhor condição de eleição. Aí é onde gera a infidelidade. Porque o cara se elege por um, mas com pensamento no outro. Aí que está gerando esse número excessivo de partidos no Brasil. Já vão em 35 partidos com assento na Câmara. Que é um exagero. É um absurdo se ter isso num país como o nosso, que vivia em 2 partidos, 3, 4, 5, de repente tem 35 e vários pedidos de registro de partido no Superior Tribunal Eleitoral. Então, não dá para conviver com isso. E essa proposta o fundo partidário, por maior que seja, não vai dar nada. O resultado disso não se reformou, isso continua sendo como está. Há uma pequena reforma para acabar com coligações a partir de 2020. E aí sim, cria-se a chamada cláusula de desempenho, que nada é mais do que uma cláusula de barreira mesmo, em que o partido é obrigado a ter 1,5% dos votos da nação, sendo no mínimo 1% em cada estado da federação, no mínimo de 9 estados. E aí gradativamente se vai aumentando isso até 2030. Mas eu acho que é um pequeno passo que pode se reformar na próxima eleição. O que é que eu sempre defendi na Câmara? Que a reforma política, ela tem que ser a primeira reforma a ser discutida no pós-eleição. Não às vésperas. Não às vésperas da eleição. Cada um está pensando na sua eleição. Nós temos que discutir ela para daqui a 3 anos, 4 anos.
E aí tem que ser no início da legislatura. Eu acredito que no início da legislatura se volta a debater essa reforma política. Bem, o senhor tocou no assunto do fundo partidário e a gente está vendo aí no momento de crise que atravessa o país, na tentativa do presidente Temer se manter no governo, negociando com o Congresso a sua permanência através de emendas e a efetivação de um fundo bilionário. Como avaliar esse contexto? Correto. Quando você fala que o Brasil tem 35 partidos, que o Brasil tem 5.500 e tantos municípios, nós não estamos falando aqui de uma Noruega, de uma Suíça, nós estamos falando de um Brasil. O Brasil é um continente. Quando você fala de um fundo bilionário, um fundo que se discutia 3 bilhões, está em 1,5 bilhão. Isso não é um fundo bilionário. É um pequeno fundo para as despesas das eleições. Um pequeno fundo para a despesa de eleições. Por que não se discutir, ao invés de ter eleição de 2 em 2 anos, ter de 4 em 4? Por que a despesa dessa eleição de 2 em 2 não supria essa despesa do fundo partidário? Por que essa proposta não consegue passar no Congresso, na sua avaliação? Porque nenhuma proposta criada ou nascida no Congresso vai agradar a mídia. Nenhuma. Talvez seja preciso que o Congresso peça à mídia que elabore uma proposta. Porque jamais vai ter uma que agrade. Porque a mídia discute e é contra, e eu vi muito isso, você votar num deputado e eleger outro. Você votar num Tiririca e eleger Zé da Silva. Não é? Na época do Enéas, votar no Enéas e eleger Dona Maria. Então, sempre criticou isso. Quando diz, vamos acabar com isso, vamos criar o chamado distritão, que aí se vota no deputado e se eleito os mais votados, aí a mídia criticou. Então, veja, precisa se discutir mais, afinar mais o discurso entre mídia e Congresso, para que se tenha, talvez até chamar mesmo para um debate. Vamos chamar os críticos da mídia para um debate? O que é que vocês acham que é melhor? A sociedade precisa dessa contribuição para se discutir essa reforma política que é necessária para o Brasil. O Brasil precisa mudar essa forma. Agora, como está hoje é ruim, é péssimo, Gorete. Eu vou dizer a você por quê. O modelo hoje de financiamento, primeiro, dizia-se, empresa vai financiar o político, e aí começar a se pedir dinheiro às empresas. A empresa, para dar dinheiro, exigia depois que o político ajudasse ela. A contrapartida. E aí veio essa corrupção que está aí. Uma corrupção generalizada das empresas patrocinando os partidos e os políticos, para os partidos e os políticos depois favorecer aquelas empresas. E aí gerou essa grande corrupção. Aí, por lei, acaba a doação de empresa. Nem precisava, porque qual é a empresa mais hoje que vai dar político? Para amanhã estar sendo investigada? Nenhuma empresa, mesmo que pudesse legalmente doar, iria aceitar doar político. Nenhuma, nem a partido político. Mas acabou. Aí qual é o financiamento hoje? O financiamento hoje é 10% da pessoa física pode doar para o seu candidato até 10% do que recebe no ano anterior. Aí eu pergunto, o candidato é pedreiro, ele ganha R$1.000 por mês, ou servente de pedreiro. Ele quer representar a sua categoria. Os amigos dele são tudo pedreiro e servente de pedreiro. Tudo no seu nível econômico, social. Então ele vai doar 10% do que ganhou, vai doar... durante o ano o cara ganhou R$12.000, vai doar R$1.200. Quem é que... O poder econômico qual é a capacidade continua... que ele tem de doar aqueles 1.200 se ele só ganha 1.000 para sobreviver? Não tem capacidade nenhuma. Ou essa é a forma de doação. Agora, o grande, o rico, os amigos dele são ricos. O grande empresário que fatura R$500.000 por ano, ele tem o amigo que também fatura 500, que vai poder lhe dar um valor bem maior. Além do mais, o candidato, ele próprio, ele pode gastar na sua campanha o que ele tiver, desde que ele prova a origem do seu capital. Então o grande empresário vende uma empresa, vende um patrimônio seu e gasta na sua campanha. Então o momento hoje, o critério hoje é a eleição dos ricos contra os pobres. Então nós temos que acabar com esse modelo atual. Como acaba o financiamento público? Porque o financiamento público, ele passa a ser obrigatório, ser igual para todos. E no momento que ele é obrigatoriamente igual para todos, ele dá a capacidade do milionário com o operário disputarem condições iguais. Deputado, os efeitos da Operação Lava Jato, de tudo que está acontecendo no país, nas eleições de 2018, como o senhor acha que vai se comportar o eleitor frente a esses acontecimentos? Eu acredito que vai ser vamos dizer assim, talvez uma imitação da tsunami quando ocorreu. Vai ser uma grande onda devastadora, devastando os políticos que têm mandato. Por quê? Porque a grande mídia, ela tem
ela tem, vamos dizer assim, tornado público fatos que nunca se tornou. As Você redes acredita sociais que esse também, não é? modelo de doação da política, de doação, Sempre existiu. não existiu desde os governos anteriores? Existiu. Desde a fundação de Brasília. Mas agora, com essa abertura política, com essa abertura democrática, com o advento do WhatsApp, das redes sociais, isso se tornou mais público. E a população não aceita. Então os políticos de mandato atual vão sofrer muito para renovar seus mandatos. Isso é um processo natural. A população não aceita esses políticos envolvidos em corrupção. E eu fico muito à vontade para falar por isso, porque, Gorete, eu fui deputado federal, fui deputado com Lula, fui deputado com Dilma, com Eduardo Cunha, com esses estão aí tudinho. E meu nome não está em nenhuma lista de Janot, nem de Fachin, nem de ninguém. Então eu fico muito à vontade para falar disso. Deputado Francisco Tenório, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e toda a equipe da nossa TV Assembleia. Obrigada. Obrigada a você por nos assistir e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.